for analisar o que é vida, qual que é a diferença entre a Vanessa, que está aqui viva, conversando com vocês, e um cadáver? Se eu for olhar a bioquímica, que é aonde a medicina convencional parou, se eu for olhar o nível hormonal, se eu for olhar ali a célula, a estrutura, a bioquímica é a mesma da Vanessa, aqui viva, e de um cadáver. A única diferença entre um ser vivo e um cadáver é justamente a energia. A gente pode falar do aspecto mais espiritual, é a alma vai dar energia para o corpo estar vivo, mas existe esse fator energético que, na verdade, Márcia, já é conhecido por dezenas de milhares de anos pelos chineses, pelos medicina ayurvédica, medicina chinesa. Então, a gente já sabe que para estar vivo precisa ter energia. Só que o que aconteceu, se a gente for analisar, isso eu acho importante trazer aqui, é que a Newton, em 1600, tá? Eu vou falar muito brevemente, mas fizeram leis para explicar o universo físico. Ação, reação, leis ali, né, da física. Só que essas leis não são aplicáveis para um ser humano. E é justamente esse ponto que a gente precisa começar a entender, porque o ser humano não parou num nível material. A matéria, quando a gente pensa num átomo, o que é um átomo? A gente tem cerca de 50 trilhões de células, pensa nisso, no nosso corpo. Cada uma dessas células tem cerca de 100 trilhões de átomos. Gente. Cada um destes átomos tem infinitas partículas subatômicas, que é prótons, nêutrons, elétrons. Essas partículas subatômicas são a nossa essência. E essas partículas subatômicas têm outras leis, que são as leis quânticas que a gente está falando, que não se aplicam na lei newtoniana. Então, quando eu paro e analiso que a medicina parou na divisão do corpo em partes, é uma medicina newtoniana. É uma ideia 400 anos ultrapassada. Isso é muito sério, pessoal, porque é só a gente entender. O corpo não começa no átomo, não começa na matéria. Existem outras coisas que estão... Na verdade, o nível de controle do corpo é totalmente invisível, é no nível dessas partículas. Se a gente for analisar a física aqui mais adentro, eu vou passar brevemente, mas o controle da partícula está no campo. Ponto final. O controle do seu corpo, o controle da sua artrite, se você tem, ou da sua disbiose, não está no corpo físico, está no seu campo bioenergético. Por quê? Porque, em última instância, você é partícula e o controle das partículas está no campo vibracional que você, como ser vivo, tem. Não, eu concordo com você, porque eu vim a descobrir, eu tive psoríase por muitos anos, e eu vim a descobrir que a psoríase, o que é? É uma emoção de rejeitar alguém próximo, e realmente, eu tinha uma pessoa próxima que eu tinha uma dificuldade enorme de convivência com ela. Eu falei assim, então tá explicado, né, como é que uma pessoa saudável desenvolve uma psoríase tão grave que foi a minha, e depois, quando eu me separei, que eu fiquei longe dessa pessoa que me sufocava, a minha psoríase sumiu. Exato. Sim. Então, como que vai explicar isso com uma alimentação? Não mudou nada nisso, só mudou a energia, o meu campo de energia que eu mudei. Exatamente, esse quarto pilar. Gente, e é incrível, Eu sarei praticando esporte, correndo. A energia que você tem, eu fui esse final de semana no Ibirapuera, a energia que você tem daquelas pessoas correndo, eu não sei se é sensibilidade, mas é uma coisa tão boa, que dá vontade de você correr mais ainda. Então, realmente, eu acredito muito na energia. O que vocês falarem, eu vou tentar entender e chegar o problema da bendita desbiose. Então, e essa questão energética, né? Hoje em dia, quando a gente fala em coisas quânticas, inclusive em terapias quânticas, fica nesse nível de consciência, nesse nível de emoção, espiritualidade. Isso também é quântico. Porém, energia é tudo que é. Energia também é a água, é a luz, é o magnetismo. Então, por isso que essa folha de papel aqui resume tanta coisa, tanta coisa. Para eu entender o que é saúde, eu preciso entender que tem esses 4 pilares integrados que eles trabalham como se fosse uma engrenagem, né? Se eu tenho um relógio, não adianta, se eu perder o ponteiro do relógio, o relógio já não funciona. Se eu perder uma parte do relógio, não funciona. E o meu organismo humano, o nosso Criador fez o organismo humano perfeitamente harmonizado. Então, a gente tem essa harmonia das partes
do todo, né? A gente funciona como um todo. Então, começa lá atrás essa divisão do corpo em partes, e hoje em dia isso é ultrapassado, e por isso que a medicina convencional é ótima para emergência. Se eu quebrar a perna aqui, é óbvio que eu tenho que ir para um hospital. Agora, 100% dos problemas crônicos são irreversíveis, segundo a medicina. Eu, Vanessa... Sim, a minha prescrição era cortisona pro resto da vida. É Você surreal. desenvolveu uma psoríase. Eu falei, gente, eu não aceito isso, porque você tem N consequências de tomar um medicamento tão forte e bom por um lado, mas prejudica o outro, né? Que hoje eu sinto que meus rins são super preguiçosos por causa do excesso de cortisona que eu tomei nas épocas das crises, Sim, né? Existe um efeito cumulativo de tudo isso. Os remédios todos têm efeitos colaterais e eles têm origem, sabe onde? No petróleo.